de dezembro de 2024. Um herói entre nós. Sim, assim que eu peguei a Barão descendo aqui, sentido Filósofo Machado, vim de segunda, olhei o sinal fechado e 3 carros na minha frente. Eu pisei no freio, nada de freio. Eu pensei 2, 3 vezes, eu vou arrumar ele aqui no muro. Eu arrumei ele aqui no muro para evitar acontecer uma coisa pior. Um avião, 62 pessoas, um trajeto, uma tragédia. O avião caindo, o avião caindo, caiu. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Outras viagens sequer aconteceram. Em Anápolis, a SCS Viagens é acusada de estelionato por não entregar pacotes turísticos contratados. No Executivo de Anápolis, renovação. Márcio Correia foi eleito novo prefeito com mais de 106 mil votos. No Legislativo, renovação de apenas 6 cadeiras. Seca histórica, queimadas e fumaça. Uma onda de incêndios causados pelo forte calor e baixa umidade do ar desafiaram a saúde humana. E em Anápolis, uma condenação inédita por crime de trânsito. Cristiano Mamed foi condenado em todas as situações no qual ele foi condenado nas sanções 2 vezes pelo artigo 121, pelas 2 vítimas que faleceram aqui em Anápolis. Quanto à vítima, Fabiano Mendonça da Silva também foi condenado nas penas das lesões corporais e também foi condenado por ter dirigido embriagado. A culpabilidade desse rapaz é absolutamente extrema. Não mostrou nenhum momento estar preocupado com qualquer situação, não esboçou remorso, compaixão com as vítimas. Em júri popular, Cristiano Mamed, acusado de dirigir bêbado e causar a morte de um jovem e um adolescente, foi condenado a 12 anos e 8 meses de prisão. A falta de compaixão na atitude de um pai. Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam pra minha conta, né? Minha filha não tem Pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidade de serem supridas, cara. Eu também sou um ser humano, saca? Minha filha tem paralisia cerebral, mas ela é super chata, cara. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema, velho. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e, ó, deixar alguém se virar, alguém tomar conta. Porque, tipo, já arrumei tanto problema já por causa dessa menina, já gastei tanto dinheiro. Igor Viana, de 24 anos, foi preso por se apropriar de doações destinadas à filha de 2 anos, que tem paralisia cerebral. Em menos de 2 meses, ele já estava solto. 2024. A vida cobra, mas a morte não pede empréstimo. Uma sobrinha levou o tio morto até uma agência bancária para pegar um empréstimo de 17 mil reais. E Anápolis ultrapassou a marca de 415 mil habitantes e é a 3ª cidade mais populosa de Goiás. Sobrevivente à tentativa de assassinato, Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente e retornar ao poder da maior potência do mundo. Um ano marcado pelo compromisso social da Fundação Frei João Batista Vogel. Diversas ações transformaram e impactaram a vida de comunidades em Anápolis e região.
Iniciativas conectaram doadores a famílias em situação de vulnerabilidade, enquanto campanhas educativas e de conscientização levaram esperança e promoveram transformações. Em Anápolis, descaso e má prestação de serviço. Lixo acumulado, mau cheiro nas ruas e milhões na conta. A Quebec Ambiental, por mais um ano, não atendeu às expectativas da população. Acumulou críticas pela falta de regularidade na coleta de lixo e pela ineficiência na gestão dos serviços pagos pela população. No transporte público, passagens mais caras, linhas insuficientes, ônibus com goteiras e um terminal que alaga com as chuvas. Veio muita água da enxurradas e aí inundou assim, ó, tudo, os box, aonde o pessoal fica esperando o ônibus, inundou tudo aquilo ali, ó, e foi questão de segundos, assim, ó, rápido mesmo. Quem tinha que ficar esperando lá, molhou tudinho, sabe? E as pessoas, para entrar no ônibus, tinha que passar naquela água, e a água trazendo lixo, água suja, né? Água de enxurrada. A Urban também provou, por mais um ano, que é incapaz de atender às necessidades da população de Anápolis. E após quase uma década de paralisação das obras, enfim, foi inaugurado em Anápolis o novo Centro Administrativo Ademar Santilo, na Praça 31 de Julho. Um visitante inesperado chamou a atenção na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis. Um tamanduá-bandeira foi flagrado passeando tranquilamente pela rua, bem ao estilo de quem está dando uma volta casual no quarteirão. No ioiô do governo, o polêmico horário de verão entrou em debate, mas não voltou. Em Roma, o Papa Francisco realizou a primeira Jornada Mundial das Crianças. No centro do evento, que reuniu 70 mil crianças, representantes, jovens de mais de 100 nações, levaram uma mensagem de paz universal. Homenagem merecida. Guilherme Verano, integrante da Rádio São Francisco e 96 FM, foi agraciado com a Comenda Gomes de Souza Ramos, a mais alta honraria concedida pelo município de Anápolis, em reconhecimento à sua contribuição e relevância para a cidade. O sentimento, é claro, Jonathan, é de gratidão. Ninguém chega aqui sozinho, ninguém caminha sozinho. Por isso a gente tem que agradecer primeiro a Deus, a nossa família que, puxa vida, nos momentos de dificuldade sempre nos incentivou, vocês também, principalmente colegas de trabalho. O dia a dia a gente sabe não é nada fácil, principalmente na comunicação. Então, quando a gente chega aqui e tem essa premiação, ela é de todos, ela pertence a Deus, é claro, a família e vocês, meus colegas queridos. Obrigado. Em março, mês que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Festival de Cinema Mulheres Incríveis realizou em Anápolis exibições gratuitas de filmes com protagonismo feminino, com destaque para o papel das mulheres na cultura e na sociedade.
Durante o evento, mais de 60 personalidades femininas da cidade foram homenageadas, incluindo Inaê Ribeiro, jornalista, assessora de imprensa e coordenadora de comunicação e projetos sociais da Fundação Frei João Batista Vogel. É realmente uma honra fazer parte desse grupo de mulheres homenageadas e principalmente porque estamos falando sobre mulheres que atuam não só em suas carreiras, mas como também artistas, como mulheres do lar também, mães, donas de casa, enfim, é um grupo de mulheres que se destacam, né, dentro das suas áreas. E eu fico muito feliz, principalmente representando a Fundação Frei João Batista Vogel nessa noite tão especial e muito honrada mesmo, viu, de fazer parte aí desse grupo que foi selecionado com muito carinho. E o social da Fundação cresce a cada ano. Em 2024, a terceira edição do DOI, Despertar de Oportunidades e Empatia, distribuiu em Anápolis, Vianópolis, Campo Limpo e Silvânia mais de 250 kits de materiais escolares, incluindo mochilas novas, cadernos, lápis de cor, de escrever, apontador, entre outros itens. Em Anápolis, a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito registrou, em 2024, uma redução de quase 50% nas mortes provocadas por embriaguez ao volante, no comparativo de 2023. Não é algo a ser comemorado, né? Porque nós tivemos mais de 40 mortes no trânsito esse ano, é muita coisa. São 40 famílias enterradas por conta de imprudências no trânsito, como excesso de velocidade, descumprimento de um sinal de trânsito, celular no volante é um fato crescente nessas estatísticas de morte, lesão grave, e a embriaguez ao volante, que é o nosso caso mais grave. Mas, de fato, a gente teve uma diminuição de quase 50% já no número de mortes comparado a 2023. É uma referência, uma estatística a ser considerada dentro do que a gente discute sempre, né? De que o trânsito é o nosso maior problema de segurança pública, uma vez que a vida é o nosso maior bem jurídico e a maior causa de morte da população não idosa decorre dos crimes de trânsito, né? Das colisões, enfim, dos crimes de trânsito, não acidentes. Em Anápolis, apenas nos 2 primeiros meses do ano foram registrados mais de 3.000 casos de dengue. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, até o início de dezembro deste ano, foram confirmados mais de 38 mil casos de dengue na cidade. Um aumento superior a 35 vezes em relação ao total registrado em 2023. Em 2024, as mortes por dengue em Goiás aumentaram 613% em comparação a 2023. Goiânia registrou o maior número de óbitos, seguida por Anápolis, que contabilizou 53 mortes até o início de dezembro. Uma discussão motivada por um jogo online terminou em tragédia em Anápolis. Nicolas Lima Serafim, de 14 anos, foi morto durante uma briga em frente ao Colégio Estadual Leini Lopes de Souza, no Calistópolis. Segundo a investigação da polícia, a mãe do agressor entregou uma faca ao filho e acompanhou um confronto com um martelo nas mãos. Nicolas foi atacado por mãe e filho, que agora respondem pelo homicídio do adolescente e por 2 tentativas de assassinato. Motivado por sede de vingança, Paulo Victor Ferreira Souza, de 26 anos,
confessou ter esfaqueado um caminhoneiro de 71 anos em Anápolis. O motorista fugiu após provocar um acidente na BR-060, que resultou na morte do pai de Paulo Vitor, de 48 anos. Testemunhas apontaram que o caminhoneiro fugiu do local do acidente e que aparentava estar embriagado. Paulo localizou o motorista, foi até a casa dele e o atacou após uma discussão. Para aqueles que estão me julgando nesse momento, é só colocar no meu lugar. Um crime, ele não justifica o outro, não tira a razão. O momento que eu tive foi de emoção. É muito revoltante. Isso aí é só quem perdeu um pai, quem foi visitar, reconheceu um corpo no ML de um pai que foi morto sem justiça nenhuma. Isso aí é o que eu tenho a dizer. Sempre a lembrança dele me beijar, na hora de eu dar a benção a ele, sempre a lembrança na hora que eu ia trabalhar, a lembrança dele cuidando da minha mãe, o amor dele que ele tinha, até o cachorro lá em casa tá doente. Eleições 2024. Candidatos, notícias, pesquisas, entrevistas, debates e apurações. O voto consciente é democracia. Nas eleições de 2024, as rádios São Francisco e 96 FM, em parceria com o Instituto Voga, realizaram pela primeira vez pesquisas eleitorais. Foram conduzidos levantamentos sobre a corrida pelo Executivo Municipal, avaliação de mandatos e também índices de rejeição. E, por tradição, as emissoras sabatinaram os postulantes com questionamentos contundentes e de interesse da sociedade. Candidato, na campanha eleitoral deste ano, o senhor passou a destacar e valorizar a escola pública como parte da sua formação. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Márcio Correia, sou nascido e criado em Anápolis. Aqui eu estudei e dei aulas em escolas públicas, mas também já fui professor da escola pública, já estudei na escola pública. No entanto, é importante lembrar ao eleitor que no passado o senhor não tinha essa postura de valorizar e citar a escola pública como parte da sua formação. Diante dessa mudança, candidato, como o eleitor pode confiar que essa valorização é realmente um compromisso genuíno com a educação pública e não apenas uma estratégia eleitoral para conquistar votos? Na campanha deste ano, o senhor afirma que há mais de 10 anos tem se dedicado ao empreendedorismo. Candidato, de acordo com a ferramenta Cruza Grafos de verificações cruzadas e investigações avançadas de dados, que é desenvolvida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o nome do senhor está ligado a mais de 20 grupos empresariais. Eu te pergunto, candidato, qual garantia o senhor pode dar ao eleitor que os interesses de empresários não vão interferir em sua gestão, caso seja eleito, e que as decisões serão tomadas com total imparcialidade? A preferência da população nas eleições municipais se confirmou nas urnas. Com 106.263 votos, Márcio Correia, do PL, venceu em segundo turno Antônio Gomide, do PT. Márcio Correia assume a gestão do município em 1º de janeiro de 2025, tendo o médico cardiologista, o Dr. Walter Vosgrau, do MDB, como vice-prefeito. Agora meu papel unir a todos, a eleição acabou, agora vamos ser prefeito de todos, prefeito da direita, da esquerda, então nosso papel agora é o papel de gestor, unir a cidade em torno de um projeto e forte cidadão, para que a gente possa, de fato, fazer uma grande história nessa cidade, fazer uma nova página de desenvolvimento e de oportunidades para os anapolinos. E é com o diálogo, é com a união que nós vamos conseguir superar os desafios, colocar um novo ciclo aí de desenvolvimento e de oportunidades para a população. Na cidade, mais de 70% dos vereadores se reelegeram. A próxima legislatura, que se estenderá até 2028, será a 20ª do Parlamento Municipal. O destaque nas urnas foi o vereador Dr. José Fernandes, do MDB, reeleito com a expressiva marca de 4.222 votos.
Entre as novidades nas eleições de 2024 foram eleitos Ananias Júnior do Agir, Capitã Elisete do PRD, Carlim da Feira do PSD, Divino Antônio Santa Cruz, também do PSD, Leitão do Sindicato do Avante e Rimé Jules do PT. E após 8 anos à frente do Executivo, Roberto Naves, do Republicanos, deixa a Prefeitura de Anápolis em meio a críticas e desafios acumulados para a próxima administração. Em julho, Naves reuniu em um hotel no bairro Jundiaí a imprensa, líderes classistas e empresários para apresentar um livro com as realizações de seus 2 mandatos à frente da prefeitura. Entre os destaques, obras de infraestrutura e mobilidade urbana, criação de vagas na educação, a construção de novos CIMEIs, reconstrução e ampliação de escolas. Na área da saúde, o material ressalta feitos como a abertura de novas unidades básicas de saúde, a construção de 2 unidades de pronto atendimento, além dos hospitais Alfredo Abraão e Georges Rajar. Apesar disso, a saúde continua sendo o maior desafio em Anápolis. O tema ganhou destaque no debate eleitoral de 2024, marcado por críticas à superlotação das unidades de saúde, à demora nos atendimentos e aos problemas de infraestrutura. E o foco na área da saúde ficou evidente nas candidaturas à Prefeitura de Anápolis. Todas as chapas escolheram vices com atuação na área. A responsabilidade de reverter a situação a partir de janeiro de 2025, no entanto, recairá sobre Márcio Correia e Walter Vosgrau. E Nilton Rodrigues, a partir de agora, quais serão, a gente fica na expectativa, quais serão as estratégias, né? Qual será o próximo passo nesse jogo de Roberto Naves, que se cacifa agora como um pretenso candidato a deputado federal nas próximas eleições, mas temos também a atual realidade de Anápolis, que com certeza precisa de um atendimento, por exemplo, digno na área da saúde. Olha, são 2 mudanças muito grandes nas carreiras desses 2 políticos. Para Roberto Naves, após 8 anos à frente do Executivo anapolino, Jonathan, ele agora busca pontuar e marcar a sua presença no futuro cenário goiano e regional, justamente com apoio de lideranças que podem ser oposição ao atual prefeito. É lógico que quando você não consegue reeleger um substituto dentro do seu partido, dentro da sua ideologia partidária, significa que você não teve por parte da população e do eleitorado aquela aprovação que você aguardava. E isso exige mudanças. E cabe à cidade de Anápolis, agora sob nova direção, termos para 2025 uma gestão que recupere aquilo que são demandas importantes para a cidade em áreas que são essenciais, como saúde, educação, segurança e outras secretarias que foram alijadas do primeiro escalão da gestão pública de Roberto Naves em 4 anos de mandato. Exatamente, Nilton Rodrigues. Esperamos que as nossas autoridades, de modo geral, não estejam blefando. Em Goiânia, na gestão do prefeito Rogério Cruz, o cenário também foi problemático. Devido à crise na saúde, a Justiça determinou uma intervenção estadual na rede municipal. A decisão foi motivada pela precariedade no atendimento, com superlotação das unidades, falta de medicamentos e atrasos nos pagamentos de servidores. A crise atingiu o ápice quando usuários morreram por falta de vagas em UTIs. Já em São Paulo, cadeirada. Como é que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Nossa, por favor. Insultos, ofensas e provocações marcaram a corrida pela prefeitura. Ricardo Nunes, do MDB,
foi reeleito prefeito de São Paulo no segundo turno das eleições municipais de 2024. Enchentes devastadoras deixaram rastro de destruição e mortes. Considerada a pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, as fortes chuvas que atingiram o estado em maio deste ano provocaram a morte de 183 pessoas e deixaram 27 desaparecidas. As tempestades começaram em Santa Cruz do Sul e se estenderam por mais de 470 cidades, sobrecarregando as bacias de diversos rios. Mais de 1.300 pessoas seguem desabrigadas. Gente, olha a água, como é que tá. Ali tem um corpo de um cachorrinho já em estado de decomposição. E olha o líquido saindo. Olha a água. Tá tudo escorregando por aqui. Em Cachoeira Alta, região sudoeste de Goiás, um acidente na BR-364 entre uma viatura e uma carreta deixou 4 policiais mortos. Um deles, o subtenente Gleidson Rosalen Habib, que morava em Anápolis. Na GO 415, em Goianápolis, um acidente frontal entre 2 carros de passeio envolveu 9 pessoas. Apenas uma sobreviveu. Luana Lopes Rodrigues da Silva, de 27 anos, foi o sopro da vida em meio à destruição. Em Nerópolis, 3 pessoas: mãe, filho e filha. Somente uma sobrevivente. O grave acidente na GO 222 tirou a vida de Rayane Aparecida Fernandes dos Santos, de 25 anos, e do pequeno Lucas Ravi, de apenas 3. A outra filha da motorista, de 12 anos, sobreviveu. Foragido desde novembro de 2023, César Savastano Toledo, conhecido como Cacai, acusado de ser o mentor intelectual do assassinato do empresário Fábio Escobar, Cacai foi preso pela Polícia Civil de Goiás em junho e solto 6 meses depois. A casa caiu, ou quase. A Polícia Civil de Anápolis prendeu um grupo criminoso que fraudava sorteios e contratava artistas famosos para promover os prêmios. A Operação Las Vegas cumpriu 9 mandados de prisão, 16 de busca, além da apreensão de 8 veículos, 6 imóveis e o bloqueio de 27 milhões de reais nas contas. Em março, a Polícia Civil de Goiás inaugurou em Anápolis a DEAN, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, um passo importante na luta contra a violência de gênero, ao oferecer atendimento humanizado, acolhimento e suporte às vítimas. Apesar do avanço, casos graves de violência contra a mulher continuam a ser registrados na cidade, como as tentativas de feminicídio. Um dos casos mais brutais registrados em Anápolis envolveu Railma Lisboa da Silva.
Uma jovem de 26 anos que teve a mão decepada após ser atacada com um facão pelo ex-companheiro, Marcos José Cardoso. Isso no Parque São Jerônimo. Marcos José Cardoso tem histórico de violência desde 2019. Foi preso. Railma, que sonhava em trabalhar como esteticista, passou por uma cirurgia de reimplante, mas a gravidade dos ferimentos resultou na amputação parcial do braço. Estou passando aqui para agradecer todas as doações recebidas, todas as orações recebidas e informar vocês também que eu já saí da UTI, já saí do estado gravíssimo que eu estava, para um moderado. Estou passando mesmo só para poder agradecer todos vocês e falar, né, que o processo continua. Eu tenho que passar por algumas cirurgias ainda, não sei quantas vai ser, mas até o momento sei que é mais de 2, 3. E conto com orações de vocês para dar tudo certo, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. Apesar do trauma, a jovem luta para reconstruir a vida e retomar seus sonhos. Em outro episódio de extrema violência, um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira com água fervente, que resultou em graves queimaduras no rosto e nos braços da vítima. Após o ataque, o agressor ainda ameaçou a companheira de morte caso ela acionasse a polícia. A mulher recebeu atendimento médico e o autor foi preso. Ampliação de áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico também foi um marco importante em Anápolis. O Distrito Agroindustrial de Anápolis foi ampliado em 1,7 milhão de metros quadrados para atender a demanda crescente do setor industrial. A medida visa receber mais de 100 novas indústrias, fortalecer o polo econômico e gerar empregos na região. Durante o anúncio da expansão, o governador Ronaldo Caiado destacou a importância do DAIA para a economia goiana e a necessidade de infraestrutura para atrair novos investimentos. Cotado para a presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado enfrenta um cenário que aumenta as incertezas em torno de uma possível candidatura. A Justiça Eleitoral condenou Ronaldo Caiado por abuso de poder político ao usar o Palácio das Esmeraldas para apoiar o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. A decisão, que cabe recurso, também cassou os registros de Mabel e da vice-eleita Cláudia Lira e tornou todos os envolvidos inelegíveis por 8 anos. Um incêndio de grandes proporções atingiu, em junho, galpões de reciclagem de pneus às margens da BR-060 em Anápolis. Ninguém ficou ferido. O fogo consumiu aproximadamente 1.600 toneladas de pneus e exigiu o uso de mais de 200 mil litros de água para combater as chamas. E a gente soube da notícia aí há mais ou menos às 3 horas da manhã. É uma tristeza muito grande, porque esse é um projeto que fazia sentido pra gente, com vida, com uma expectativa de fazer algo diferente. E, infelizmente, tivemos essa tristeza aí. Esse compromisso com o meio ambiente que nós temos, esse sentido de fazer trabalhar é o nosso legado. E ver isso queimar em ruínas é muito difícil. Mesmo após o controle do fogo, a região permaneceu por mais de 4 dias encoberta por uma fumaça tóxica, o que preocupou os moradores.
falta de macas nas unidades de saúde de Anápolis resultou em um resgate improvisado na Avenida Brasil Norte, no bairro Boa Vista. Um motociclista precisou ser transportado em uma tábua improvisada como prancha. Ele ficou ferido após ser atingido por uma picape que trafegava na faixa de ônibus. Populares acionaram o SAMU, mas foram informados de que as ambulâncias estavam sem macas devido à retenção nas unidades hospitalares da cidade. O resgate realizado de forma precária foi registrado pelo repórter Victor Santos, do São Francisco News. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde classificou o problema como pontual e atribuiu o fato à alta demanda nas unidades de saúde. Já o Hospital Estadual de Anápolis, Dr. Henrique Santilo, não se pronunciou. O caso, que ultrapassou os limites do absurdo, gerou reflexão sobre o valor da vida. Uma mulher tentou sacar um empréstimo de 17 mil reais, levando em uma cadeira de rodas o cadáver do tio, Paulo Roberto, a uma agência bancária em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Érica de Souza foi presa no local após a fraude ser descoberta. Um vídeo gravado por atendentes do banco mostra ela tentando, a todo momento, manter a cabeça do tio erguida com as mãos, simulando uma interação com ele. Solta pela justiça, Érica disse que não percebeu que o tio Paulo estava morto. Apesar da alegação, ela continuará respondendo pelos crimes de tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. Que isso, velho? Que isso, irmão? De agosto, sexta-feira. Com destino ao aeroporto de Guarulhos, um avião que decolou de Cascavel, no Paraná, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, São Paulo. 58 passageiros e 4 tripulantes morreram no acidente. De acordo com a Voipaz Linhas Aéreas Antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, o avião estava apto a voar e sem restrições. CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, apontou em relatório preliminar que a formação de gelo afetou o desempenho da aeronave. Outras linhas de investigação analisam fatores humanos e operacionais. Parar o tempo, natural que seja assim. Entre as vítimas, 2 crianças. Liz Iba, de 3 anos, viajava com o pai, Rafael Fernando dos Santos. Eles passariam juntos em Florianópolis o Dia dos Pais. Joslan Pérez, de 5 anos, estava no voo com a avó, Maria Parra, e a mãe, Josgleides Gonzalez. A família viajava com a cachorrinha Luna e pretendia construir um novo futuro na Colômbia. Em um
Nos últimos registros, Liz aparece brincando ao lado de Joslan Pérez no aeroporto. Esse foi o acidente aéreo com maior número de vítimas desde a tragédia da TAM, em 2007, no aeroporto de Congonhas, quando 199 pessoas morreram. O número de mortos por acidente aéreo em 2024 é o maior em 10 anos. A gente chora porque o outro está partindo. A morte também é uma despedida. É uma despedida temporária, porque vamos nos reencontrar. Em 2024, nos despedimos do bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos, de 52 anos. Dom Dilmo morreu em 1º de agosto após sofrer um ataque cardíaco. Dom Dilmo desempenhava sua missão em Anápolis desde 1º de fevereiro de 2020, com a função de auxiliar o bispo titular, Dom João Wilke. A despedida foi marcada por dor e emoção durante a cerimônia realizada na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, em Anápolis. Mesmo em recuperação de uma pneumonia, Dom João Wilke, bispo titular da diocese, esteve presente na despedida de Dom Dilmo Franco. Visivelmente emocionado, Dom João permaneceu cerca de 10 minutos em oração ao lado do corpo de Dom Dilmo. O gesto refletiu o profundo laço espiritual e fraterno que os unia. A morte não tem a última palavra. A última palavra é Cristo, é ressurreição, é a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Emblemática da cultura popular e com uma carreira que marcou a vida de milhões de brasileiros, Silvio Santos, o tenor Abravanel, um dos maiores ícones da televisão, morreu em agosto, aos 93 anos. Silvio Santos estava internado devido a uma infecção por H1N1 e morreu em consequência de uma broncopneumonia. Em 1981, fundou o SBT, que se tornou uma das maiores emissoras de televisão do país e se consolidou como um dos principais empresários do setor. Com carisma inato e uma excepcional habilidade de comunicação, Silvio Santos conquistou o público e se consagrou como um dos apresentadores mais queridos do Brasil. Em março, a comunicação em Anápolis foi marcada pela morte do radialista Carlos Cândido, aos 77 anos. Meu tio, o locutor Explosão. Reconhecido por sua voz inconfundível, ele se destacou nas tardes e manhãs de domingo na Rádio São Francisco.
A abertura do programa Ligue Alegria, de Carlos Cândido, se tornou um clássico no rádio de Anápolis. De peito aberto, coração cheio de amor para dar, na emissora da paz, do bem, do futebol, da solidariedade e da família também. Super 97.7, Rádio São Francisco. A partir de agora, o amigo, a amiga irão participar da maior programação dominical do rádio goiano. Enfim, no ar, outro fantástico, alegre, pra frente, diferente, irreverente, chasquento, Ligue Alegria. Em 2016, Carlos Cândido recebeu a Comenda Gomes de Souza Ramos, a principal honraria de Anápolis, em reconhecimento aos serviços prestados com competência, empatia e profissionalismo. A vida na Terra é uma passagem, o amor uma miragem, mas a amizade é um fio de ouro que só se quebra com a morte. Você sabe? A infância passa, a juventude a segue, a velhice a substitui, a morte a recolhe. A mais bela flor do mundo perde sua beleza, mas uma grande amizade fiel dura para a eternidade. Viver sem amigos é morrer sem deixar lembranças. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. O jornalismo brasileiro se despediu de uma voz histórica. Cid Moreira, conhecido por sua marcante atuação como apresentador do Jornal Nacional, morreu aos 96 anos no Rio de Janeiro. Com uma carreira com mais de 7 décadas, ele se tornou símbolo de credibilidade e deixou um legado inigualável na comunicação do país. Rivaldo, agora Rivaldo, manda o Sabugo, olho no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo. Encha o peito com orgulho, solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Foi ele. Sim, foi ele. Bordões icônicos, narrações inesquecíveis e memórias marcantes compõem o legado deixado por Silvio Luiz, que morreu aos 89 anos e deixou um vazio profundo no jornalismo esportivo brasileiro. No mesmo dia, o amigão Paulo Soares perdeu seu companheiro. Aos 69 anos, Antero Grico morreu em decorrência de um tumor cerebral e foi mais uma perda para a comunicação esportiva brasileira. Horas antes, Washington Carlos Nunes Rodrigues, de 87 anos, mais conhecido como Apolinho, também nos deixou. Radialista, repórter e jornalista esportivo, o comunicador construiu um legado que marcou o jornalismo esportivo brasileiro. O narrador Luiz Penido, da Rádio Tupi, ele se emocionou ao relatar a morte do jornalista e amigo Washington Rodrigues. Penido narrava um jogo do Flamengo pela Libertadores no Maracanã. Para tudo. Para o jogo 4-0 para o Flamengo. Eu quero pedir desculpas, ouvinte, pela minha emoção. São 25 minutos do segundo tempo.
morada eterna. Depois de uma vida tão brilhante, deixando um legado, entrando na história do rádio. 3 lendas do jornalismo esportivo em menos de 24 horas. No dia 5 de janeiro, o futebol disse adeus a uma verdadeira lenda. Mário Jorge Lobo, o eterno Zagallo, morreu aos 92 anos, deixando um legado incomparável na história das Copas. Zagallo foi o único desportista a conquistar 4 títulos mundiais, eternizando seu nome como um dos maiores ícones do esporte. E não foi só no futebol. O boxe também se despediu de uma de suas maiores lendas. O maior pugilista brasileiro, aos 66 anos, Maguila, nos deixou. Aos 77 anos, morreu o ex-vereador e presidente do Sindicato Rural de Anápolis, José Caixeta, figura de destaque na política e no setor agropecuário da cidade. A trajetória de José Caixeta foi marcada pela liderança e pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade. Também em Anápolis, o empresário Munir Naum morreu aos 94 anos. Reconhecido por sua significativa contribuição ao desenvolvimento econômico da cidade, Naum deixou um legado de inovação no setor empresarial e é lembrado como um dos grandes nomes do empreendedorismo local. Anápolis se despediu de Henrique Maurício Fanstoni, médico e um dos filhos dos fundadores do Hospital Evangélico Goiano. Ele morreu aos 98 anos, deixando uma trajetória marcada pela dedicação à saúde e pela continuidade do legado familiar, que ajudou a consolidar o hospital como uma referência na cidade. Aguinaldo Raiol, referência na música brasileira, morreu aos 86 anos após sofrer uma queda em sua residência em Santana, São Paulo. Com uma carreira que atravessou gerações, ele emocionou milhões de fãs e deixou um legado marcante. Além de ser um dos grandes nomes da música nacional, Aguinaldo também teve destaque na televisão como cantor e apresentador. Brincadeira de criança, como é bom, toca ainda na lembrança, como é bom, faz amor e esperança, Anderson Leonardo, ícone do pagode dos anos 1990, vocalista do grupo Molejo, morreu aos 51 anos. Anderson Molejão, como era conhecido, enfrentava um câncer desde 2022. O Molejo estourou grandes hits em todo o país, como Brincadeira de Criança, Cilada, Dança da Vassoura, entre outros. brincadeira de criança, como é bom, seu coração, seu coração, o seu coração. Em junho, 2 perdas na música brasileira. Procuro uma menina. No dia 13, morreu Naim Jorge Elias, consagrado nos anos de 1980 por sucessos como Coração de Melão e Taca Taca.
além de participações marcantes em programas de auditório. Dias depois, em 20 de junho, o mundo sertanejo entrou em luto com a morte de Christian, da dupla Christian e Ralph. O cantor morreu aos 70 anos devido a uma parada cardiorrespiratória. Gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York. Decisões erradas que demonstram caráter. De craques a condenados. As pedaladas não são mais good crazy. O jogador Robinho foi condenado por estupro coletivo na Itália. E Daniel Alves por estupro na Espanha. O Brasil encerrou a participação nos Jogos Paralímpicos de Paris com um desempenho histórico. 89 medalhas conquistadas e a 5ª colocação no quadro geral, sendo o melhor desempenho na história da competição. O futebol masculino brasileiro viveu um momento de frustração. O sonho do tricampeonato olímpico ficou pelo caminho. Após conquistar o ouro em 2 edições consecutivas, a equipe comandada por Ramon Menezes sequer conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Paris 2024. Por outro lado, as meninas deram um show em campo sob o comando do técnico Arthur Elias. A seleção feminina de futebol chegou na final das Olimpíadas e ficou com a medalha de prata. Por falar em medalha, Rebeca Andrade se isolou como a maior medalhista brasileira na história dos Jogos Olímpicos. Com apenas 25 anos, Rebeca soma 6 medalhas no total. 1 de bronze, 3 de prata e 2 de ouro. E de volta aos gramados, o Brasil segue fazendo história. Após 17 anos, um brasileiro foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior levantou o prêmio The Best. Na premiação, mais destaques verde e amarelo foram registrados. O prêmio Marta para o gol mais bonito do futebol feminino foi conquistado pela própria rainha do futebol. Na seleção das 11 melhores jogadoras do mundo por posição, a atacante Gabi Portillo estava presente. O prêmio Fair Play, Jogo Limpo, foi para o jogador do Internacional, Thiago Maia, por ajudar no resgate de pessoas nas enchentes do Rio Grande do Sul. Mais que merecido, o pequeno Gui Gandra, torcedor mirim do Vasco da Gama, de apenas 10 anos, que convive com epidermólise bolhosa, rara condição do tecido conjuntivo, foi eleito pela FIFA como o melhor torcedor do ano. Na comarca se conhece a tradição do galo forte, brigador. Entrou no terreiro o bravo guerreiro, cruel matador. No esporte local, o Anápolis conquistou acesso à Série C do Campeonato Brasileiro após ficar com o vice-campeonato da Série D. Já se vê da boa vida.
Já a Anapolina irá para o 5º ano consecutivo da divisão de acesso. Porém, desta vez com uma nova perspectiva para 2025, já que será o primeiro ano da rubra como uma sociedade anônima do futebol. E o Grêmio Anápolis também continuará na divisão de acesso em 2025. Na Série A, nenhum representante goiano. Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense disputarão a Série B em 2025. Botafogo, campeão desde 1910. A glória eterna é do glorioso. O Botafogo conquistou a Copa Libertadores pela primeira vez na história. Além disso, o Fogão levantou o tricampeonato do Brasileirão. E com essa última vaga definida, 4 clubes brasileiros estarão no novo Mundial de Clubes de 2025. Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. No ano de lançamento da série Ayrton Senna, um ídolo nacional, a confirmação de um brasileiro de volta às pistas da Fórmula 1. Em 2025, Gabriel Bortoleto é do Brasil. Em 2024, situações lamentáveis mancharam as 4 linhas. Eu tava a 1 metro de distância dele e a 1 metro de distância do meu companheiro também, que foi quando ele empurrou e apontou a arma, que eu pedi, abaixa a arma. E pedi pra ele abaixar a arma e falei que não precisava disso. Aí foi o momento em que ele gatilhou e eu dei um passo pra trás, meio que na hora que eu tava dando um passo pra trás, ele efetuou o disparo. Você não esperava isso? Não, nem acreditei. Na hora eu puxei assim, na hora que eu vi que realmente tinha pegado, eu fiquei sem chão, assim, sem acreditar. O goleiro do Grêmio Anápolis, Ramon Souza, foi baleado na coxa por uma bala de borracha após confusão no jogo contra o Centro-Oeste, na divisão de acesso. O policial militar que efetuou o disparo, ele foi afastado. Anápolis para o Brasil. Gabriel D'Angelo é o cantor do dono hit Só Fé, mais procurado pelos brasileiros no Google em 2024. A música viral foi um dos maiores sucessos do ano, tanto nas redes sociais quanto nas plataformas digitais. A faixa chegou a atingir o primeiro lugar do Top 50 Brasil no Spotify. Grelo, sendo anapolino, destaque da cidade de Anápolis a nível nacional no Spotify. De Anápolis, o anapolino Arnaldo Lima levou o nome da cidade ao Oscar da Ciência Brasileira. O pesquisador de 34 anos foi indicado ao prêmio Capisteses por sua pesquisa de doutorado sobre a linguagem de pessoas afetadas por AVC. Segundo Arnaldo, o objetivo da pesquisa foi compreender as alterações na linguagem de pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral e que, devido à lesão no cérebro, passaram a enfrentar dificuldades com a comunicação.
Isso é uma bênção que a gente pede, de vir para eterno, para a vida da gente seguir em paz, né? Os animais e a proteção divina nossa de cada dia, né? Eu tenho muitas vezes. De vir para eterno é tudo. A gente teve o ano inteirinho correndo atrás para fazer as coisas pra gente vir aqui. Em 2024, com cobertura da Rádio São Francisco, a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno reuniu, na capital da fé de Goiás, quase 4 milhões de fiéis durante os 10 dias de celebração. É um sentimento de alegria, de prazer e a fé renovada, porque há muitos anos a gente vem e quem conhece o caminho da Romaria, a Trindade, é uma devoção que a gente tem grande demais. E quando a gente chega no pé do Pai Eterno, a fé, eu até arrepio de falar, a fé da gente renova. Nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, vossa bênção e proteção. E um personagem icônico também marcou presença. Todo o pessoal lá de Anápolis que diz ser meu fã e pra Rádio São Francisco manda aquele abraço e pra todos vocês vou mandando um abraço e o toque de berrante meu e do Zé pra vocês aí da Rádio São Francisco. E aos anjos pra iluminar meus passos e o Pai Eterno pra ser meu guia. A Praça Bom Jesus, um dos locais mais emblemáticos de Anápolis, passou a ser oficialmente propriedade do município após um acordo entre a prefeitura e a Diocese de Anápolis. O bispo diocesano Dom João Wilke destacou que o acordo representa um avanço para ambas as partes. A prefeitura ressaltou que a iniciativa é fundamental para fortalecer o planejamento urbano. A Praça Bom Jesus segue como um marco histórico e cultural da cidade. E Nilton, é sempre bom quando a gente fala de patrimônio e quando a gente lembra de Anápolis, quem passa por Anápolis, com certeza um dos locais mais lembrados, mais visitados, e a gente espera que com uma possível reformulação, mais uma estrutura mais acessível ao público anapolino e ao público que nos visita, que tenhamos um espaço mais agradável ainda na Praça Bom Jesus e também em outros locais que são patrimônios da nossa cidade. Exatamente, Jonathan, a cidade cresce. Anápolis hoje é uma cidade com mais de 400 mil habitantes e historicamente a Praça Bom Jesus ela é considerada como o centro da cidade, mesmo que a expansão urbana ele já tenha deslocado o centro da cidade hoje para, por exemplo, o Parque Ambiental do Ipiranga no bairro Jundiaí. Mas acima de tudo, o lado histórico da Praça do Bom Jesus, ela ainda é uma grande referência e exige mesmo que haja essa valorização do patrimônio público e que para as gerações que vêm, o bom cuidado com a praça, os investimentos numa urbanização adequada, com a valorização dos aspectos tradicionais e originais, ela mostra que o cuidado da gestão pública tem que dar sequência ao longo dos anos e a Praça Bom Jesus tem um lugar histórico no coração dos anapolinos. Em frente à Praça Bom Jesus temos a Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa e próximo aqui na região central temos também a Paróquia Santana. Em 2025, ambas as igrejas são igrejas jubilares, conforme determinação do líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, no Ano Santo 2025. Sim, assim que eu peguei a Barão descendo aqui, sentido Filósofo Machado, vim de segunda, olhei o sinal fechado e 3 carros na minha frente. Eu pisei no freio, nada de freio. Eu pensei 2, 3 aí eu vou arrumar ele aqui no muro, arrumei ele aqui no muro para evitar acontecer uma coisa pior. Um caminhão carregado de tijolos apresentou problemas mecânicos nos freios
enquanto descia a Rua Barão do Rio Branco, no centro de Anápolis. O incidente com potencial de tragédia foi evitado graças à rápida e corajosa ação do motorista Joaquim Pinto. Ao perceber a falha nos freios e o risco, ele realizou uma manobra arriscada. Jogou o caminhão contra um muro e a fachada de uma clínica. A decisão evitou o pior e protegeu pedestres e condutores que estavam na via. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Em uma noite especial, Anápolis recebeu o Cine Drive-In Solidário, realizado na Praça Santana, no centro de Anápolis. O evento, que exibiu o clássico Dirty Dancing Ritmo Quente, foi promovido pela Fundação Frei João Batista Vogel em parceria com a Território Produções Culturais e a Paróquia Santana. Além de proporcionar uma experiência nostálgica com o formato drive-in, a ação teve caráter solidário. Arrecadou cobertores e agasalhos para o projeto Irmãos Invisíveis, que auxilia pessoas em situação de rua. A paróquia também esteve presente com a venda de comidas e bebidas. A arrecadação foi destinada para ações sociais. Meu nome é Azaf. Azaf, Oi, tudo bem, Azaf? Bom dia. Meu nome é Gustavo. Gustavo. Aí, todo mundo com vontade de falar no microfone. Camila. Quem é que quer ser radialista aí? Eita, vamos ter uma cidade recheada de radialistas. Vamos ter que abrir pelo menos mais uns 50 rádios. Oi, Helena. Beijo, Helena, pra você. Em 2024, a Fundação Frei João Batista Vogel lançou o projeto No Ar, Escola no Rádio, que conectou alunos da rede pública de Anápolis ao universo da comunicação. A iniciativa proporcionou visitas aos estúdios das rádios São Francisco e 96 FM. Os estudantes puderam conhecer a rotina de radialistas e jornalistas, além de acompanhar programas ao vivo. Realizado de setembro a dezembro, o projeto buscou despertar o interesse dos jovens pelo rádio e conscientizá-los sobre o papel da comunicação responsável. E a gente vai cantar, a gente gosta de cantar, né? Já pode colocar a música? Atenção! Olá, rapazes. Aqui é a boiadeira. Estão preparados para o... Se prepara! Bota pra ela, chapéu, Em 2024, a Rádio São Francisco brilhou mais uma vez no Prêmio Profissionais da Cidade, com 57,45% dos votos, conquistou o primeiro lugar na categoria emissora. E o São Francisco News foi destaque. O programa venceu na categoria jornalismo com 41,73% dos votos. Um estudo recente da Cantar Ibope Mídia, divulgado em outubro de 2024, confirma a força do rádio no Brasil, que alcança 79% da população e reforça sua relevância como veículo de comunicação no país. O rádio é muito importante na vida das pessoas. Ele é um super companheiro, amigo, entretém, une, e é um veículo que conversa com a cidade e com a comunidade. E você pode escutar pelo celular, pelo próprio rádio, no carro, no trabalho. Você tem todo o tipo de informação, cultura, entretenimento,
esporte. O rádio tem uma agilidade muito grande com os anunciantes. Tem um custo muito fácil, eficaz. Você pode trabalhar fácil a frequência, os seus comerciais, é fácil de gravar. Você pode ter os comerciais de formas que você melhora, um para manhã, um para tarde. Isso é muito fácil anunciar no rádio. Em Anápolis, de cada 10 ouvintes, 7 estão sintonizados na São Francisco 97,7 FM ou na 96 FM. Ainda segundo o estudo da Kantar, os brasileiros dedicam em média 3 horas e 55 minutos diários ao rádio, evidenciando a sua importância no consumo de áudio. Em Anápolis, então, liderança consolidada da São Francisco 97,7 FM e da 96,3 FM. Bom dia, amigos da São Francisco News. O Anderson, vulgo papai, foi pego em flagrante combinando uma pescaria com seu amigo. Mas deu água no Guaraná, porque eu e Helena não deixamos ele ir. Beijos. Seja jovem, adulto ou criança, não é mesmo, Alice e Helena? Todos encontram na programação da Rádio São Francisco conteúdos que conectam e informam. Iniciativas como o projeto No Ar Escola no Rádio mostram que o rádio não apenas mantém sua relevância, mas também inspira novas gerações, assegurando seu papel como um meio acessível e universal para todos. E para 2025, renovamos nosso compromisso de informar, entreter e evangelizar. No centro de tudo o que fazemos e produzimos, sempre estará você, nosso ouvinte, que participa e interage em tempo real. E olha, continuaremos a manter o rádio como um elo de conexão e transformação, de resultado para os nossos anunciantes e de experiências que tocam a vida das pessoas na emissora da paz e do bem. E essa foi a retrospectiva 2024. Vários fatos, assuntos, notícias que marcaram o ano que está indo embora. 2025 vem aí, com muitas promessas e expectativas. Esperamos que seja um ano muito melhor para todos nós. Da Fundação Frei João Batista Vogel, que temos esse trabalho responsável de evangelização, de informação, todos os dias, na São Francisco 96 e também na Rádio Cultura de Catalão. Não é isso, Nilton Rodrigues? Exatamente, Jonathan, esse é o nosso desejo e, acima de tudo, ao lado dos nossos ouvintes. Já startamos a retrospectiva 2025. Vamos a ela. A retrospectiva 2024 teve a apresentação de Jonathan Cavalcante e Nilton Rodrigues. A produção de Orlando Cimenton. Edição de Weber Witt. E a participação especial sua, você ouvinte que nos acompanha todas as manhãs, durante toda a programação da emissora da Paz e do Bem. A você, o nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho, pela liderança da audiência. O nosso contrato já está assinado. Seguimos juntos em 2025 aqui na Fundação Frei João Batista Vogel, junto com os frades franciscanos. Nosso abraço ao nosso ministro provincial Frei Carlos Antônio e a todo o nosso departamento. Engajado para sempre levar a informação precisa, conteúdos de qualidade, através das emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel. Que 2025 seja um ano melhor, e vai ser um ano melhor, eu acredito nisso e você também deve acreditar. Ele está chegando, um ano novo, com muita coisa boa, muito amor e muita paz no coração.
Retrospectiva 2024. Aqui no São Francisco News.